Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Estudo. Por favor, levantem as mãos. Vamos fazer uma recapitulação rápida, então, para que todos possam estar ambientados com a profecia e aquilo que nós estivemos estudando, tá? Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, é bom sempre acompanhar e, se possível, anotar. Lembrem-se que a Bíblia é a espada do soldado cristão. O cristão precisa aprender a usar bem a Bíblia. O que diz o livro de Timóteo? Procura apresentar-lhe a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja mais ou menos bem a palavra da verdade. O céu espera de nós que nós usemos bem a palavra, saibamos usar a palavra, né? E quando a gente fala de profecias, e lembre-se, o irmão Eliel orou aqui falando da breve volta de Jesus. Todos falam da breve volta de Jesus, mas será que nós estamos seguros de que realmente a volta de Jesus é breve? Nós podemos provar pela Bíblia que a volta de Jesus é breve? Ou nós falamos apenas porque ouvimos outros falar? Né? No livro de no livro de Eclesiastes, melhor, Provérbios também fala, mas Eclesiastes fica mais claro. O livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, 9, nós vamos encontrar uma frase que é bom que vocês guardem no coração ela, porque essa frase, ela não é uma frase apenas de instrução bíblica, ela é um conceito para que nós possamos entender outras passagens. Quando você lê algo no Apocalipse, você pode ter dúvidas, mas esta frase é um conceito para você entender melhor as profecias. O que é que diz ali? Quem quer ler em voz alta para nós? Quem quer ler? Por favor. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Prestem atenção que profunda essa frase. Deus que conhece a história, Deus que comanda a história, e quando você estuda a história, tenha em mente uma coisa: a história é tão somente o que Deus permite que ela seja. Veja, o diabo gostaria de mudar toda a história bíblica, ele gostaria de mudar para dizer que Deus é mentiroso. Por que ele não muda? Porque ele não pode, ele não consegue. Ele mesmo vai cumprir o papel dele na história, porque ele não tem como se contrapor a Deus. Por exemplo, a palavra já dizia que um dia o inimigo tiraria a vida de Cristo. Mesmo assim, o diabo acabou tirando a vida de Cristo. Veja, o que o diabo teria que tentar fazer para provar que Deus é mentiroso? Não tirar a vida de Cristo. Mas ele acabou, cumprindo o seu papel, inclusive do próprio Judas, que dizia, é certo que o filho vai à cruz, mas ai daquele por quem ele vai. Então, entendam, a história é aquilo que Deus permite que ela seja, aquilo que Ele faz com que ela seja. E aí, essa frase é muito importante, por quê? O que foi, isso é o que há de ser. Então, o que aconteceu no passado, vai acontecer de novo, certo? Olha lá, o que se fez no passado, isso se fará de novo, de modo que nada há de novo onde? Debaixo do sol. Acima do sol, nas regiões celestiais, nada se repete. Entendam, o que se repete é abaixo do sol, ou seja, onde nós estamos. E por quê? Porque nós esquecemos. Os anjos esquecem? Não. Será que os anjos esquecem? Não.
Vejam que todo o compêndio de Gênesis, por exemplo, tudo que Adão ensinou aos seus filhos, ele ensinou de cabeça. Você não vai ver o registro de Adão. Quem começou a escrever a Bíblia? Moisés. E já quanto tempo já havia passado de Adão? Era passado de pai para filho. Os valdenses, para vocês terem ideia, eles escreviam a Bíblia de cabeça, caneta. Então, de novo, para que a gente nunca esqueça isso, que é muito importante. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se fará, de modo que nada de novo debaixo do sol. Deus é tão bom e Deus cuida tanto da gente que Ele permite que a história se repita para que a gente saiba o que vai acontecer no futuro. Para que nós entendamos o que vai acontecer no futuro, basta que a gente veja como Deus atuou no passado. Por quê? Porque Ele está dizendo, vai repetir. E para que vocês tenham certeza disso, vejam no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, Apocalipse 1, versículo 19, escreve as coisas que tens visto. Então, João vai escrever o quê? O que ele viu no passado, tudo aquilo que aconteceu no passado, as que são presentes, as que estão acontecendo e as que depois destas vão acontecer. Então, o Apocalipse tem um objetivo. E nós não podemos confundir o objetivo do Apocalipse com o método. Vamos ver o objetivo. Esse que nós lemos é o método do Apocalipse. Por isso que muita gente se perde. E como disse o Noel, o Apocalipse é um livro difícil de entender. Mas por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam o método de Deus. Porque as pessoas não buscam estudar, não se consagram, não choram diante de Deus, dizendo, Senhor, me mostra, eu quero entender. Vejam, Apocalipse 1:1, o que diz ali? Nós já lemos, mas vamos ler de novo para a gente gravar bem. Pode ler, por favor? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, prestem bem atenção aqueles que não estiveram aqui no último estudo. O Apocalipse é um mistério? Não. É um mistério? Como dizem a maioria das igrejas hoje? Não. Por que não é mistério? Por quê? Pode falar, sem medo, vamos lá. Por quê? Porque é uma revelação. Se é revelação, não é mistério. Se é mistério porque as pessoas não estão estudando, os cristãos não estão estudando como deveriam. Aí diz, é mistério. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para quê? Qual é o objetivo do Apocalipse? Para que Deus deu o Apocalipse? Para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Então, se eu não sei o que vai acontecer, onde está o problema? Está em Deus? Onde está o problema? O problema está em mim. Está em mim. E tem mais. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Então o Apocalipse tem o objetivo de mostrar o futuro para os seus servos. Mas o método usado é: escreve as coisas que tens visto, passado, as que são e as que depois destas vão acontecer. Entende? Então Deus dá um método, porque você olhando o que aconteceu no passado, como vai se repetir, eu consigo entender o futuro, certo? Deus sabe que nós esquecemos, Deus sabe que a gente tem dificuldade, então para que a gente não erre, Ele nos dá a mesmíssima história do passado, Ele faz com que ela se repita. Nós estamos aqui com o objetivo de estudar o futuro, por isso nós não vamos ficar muito no passado, mas nós vamos pincelar alguma coisa do passado para que vocês possam ver como de fato a história se repete. Deus não mente, Deus não erra. O problema, repito, somos nós. E o mais triste, o que é? Se uma igreja com 10 mil membros não entende as profecias, não entende o futuro, não entende o Apocalipse, há um problema muito grave ali.
Porque o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, que é o anjo que substituiu Lúcifer, esse anjo é dito claramente aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou. O anjo Gabriel, que substituiu Lúcifer, vai deixar de cumprir a missão dele? Não vai. Então ele chega numa igreja com 5, com 10 mil membros. Quem que ele está procurando lá dentro? Quem que ele está procurando? Servos. E se ele procura e ninguém lá sabe o Apocalipse, o que aconteceu? Ele não encontrou quem? Servo. Não encontrou servo lá dentro, é simples assim. O pastor chega e diz assim: irmão Eliel, eu quero que o irmão Eliel, se possível, traga amanhã um amigo para a igreja. Ele realmente tem amigo, diz: eu vou trazer, pastor. Ele convidou, aí ele confirmou, o amigo falou que vem, pastor, vem então. Tá bom, está confirmado e vem. Se o Eliel chega aqui e não trouxe esse amigo, algo aconteceu. A menos que o amigo tenha comprometido e não veio, o irmão Eliel esqueceu de trazer ele, aí é problema. Onde está o problema? Com o irmão Eliel. Não é assim? O problema está. Então, Deus não falha. Agora, quando a gente estuda o Apocalipse, nós precisamos entender que ele é de fato a revelação. Fala-se muito das profecias do Apocalipse. Não, Apocalipse não é profecia. Profecia é Daniel. Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. O Apocalipse revela Daniel. Por isso, quando os discípulos perguntaram: Senhor, quando será a tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? O que é que Jesus finalmente responde? Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Para onde Jesus está mandando a gente então, que quer saber quando vai ser o fim do mundo e quando será o sinal dele? Daniel. Nós estudamos aqui Daniel. Se o irmão puder colocar para nós, meu irmão, tá? Enquanto a gente vai colocar a primeira imagem. Vamos ver aqui, vamos tentar recapitular, tá bem? Para ver se ficou gravado no coração e na mente, né? A mensagem. Pode passar o próximo quadro. Próximo. Aí, ok? Então vejam bem. A cabeça de ouro da estátua. Lembram da estátua? Quem aqui não lembra do sonho da estátua? Alguém não lembra? Oi? Lembram? O rei sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, que era Nabucodonosor e a Babilônia, peito e braço de prata, que significava Medo-Pérsia, depois o ventre e coxa de bronze, que significava a Grécia, as pernas de ferro, que eram Roma, e foi apresentado nesse sonho para Nabucodonosor o que ia acontecer no fim do mundo, considerando as nações que dominariam o mundo. Lembram disso? Houver alguma dúvida, levanta a mão e vamos tentar ajudar para que isso fique claro. Se não entender isso aqui, não vai entender mais da profecia. Essa é a profecia mais simples que a Bíblia tem. É a mais simples. E nenhuma igreja particularmente conhece ela com profundidade como deveria. Não estou falando por mal de ninguém aqui, por favor. É um fato. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, porque senão a gente vai ficar, Tudo que Deus precisa é que a gente diga: verdade, Senhor, eu não sei. E aí Ele te ensina. Agora, se Ele disser eu sei, aí como é que vai te ensinar? Não é? Estamos aqui todos para aprender, Todos têm o que aprender. Eu não sei fazer o que o pastor faz, Eu tenho o meu papel. O pastor tem o dele, como pastorear a sua igreja. Agora, cada um tem o seu dom e nós precisamos exercitar o dom. Então, nós vemos isso. A profecia de Daniel dizia que de repente veio uma pedra e pegou. Mais um quadro, por favor, meu irmão. Tem mais um quadro aqui. Isso, olha lá. Pés e dedos de ferro e barro. Onde nós queremos iniciar hoje, para que isso fique muito claro. Nós identificamos, porque diz no livro de Daniel, vou ler para os irmãos para que fique bem claro, tá? Daniel, capítulo 2, para a gente entender o que isso quer dizer. Versículo 44, falando dos pés de ferro e barro, tá? Quem esteve aqui já acompanhou, mas vamos só recapitular rapidinho para os demais, Diz assim, 44, Daniel 2,44. Mas nos dias
desses reis, os reis, simbolizados pelo ferro e pelo barro, nos dias desses reis, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer nos dias desses reis? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todo esse reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, não é preciso nem ler mais para entender pelo menos esse aspecto. O que é que bateu nos pés de ferro e barro? O que foi que bateu lá que esmigalhou toda a estátua? O que foi? Uma rocha. Veja, Deus apresenta de forma muito simples, como se nós fôssemos crianças, porque é assim que nós somos diante dele. Ele nos olha como criancinhas, e ele nos apresenta minérios, cada minério representando um reino, certo? Eu poderia não saber o que significa o ouro, eu podia não saber o que significa a prata, eu posso não saber o que significa o bronze, eu posso não saber o que significa o ferro, eu posso não saber o que significa o barro, mas uma coisa eu tenho que saber. Eu tenho que saber quem é a rocha. A rocha eu não posso errar. E quem é a rocha? Cristo. Amém. Então, na época dos reinos, do reino simbolizado pelo ferro e pelo barro, viria uma rocha. Jesus viria, vamos colocar melhor, vem nessa época, e ele vem, vai destruir todos os outros reinos e vai estabelecer o reino da glória. Ele já estabeleceu na época do ferro, que era Roma, um reino. Que reino que ele estabeleceu na época de Roma? Quem lembra? Nós vivemos no reino da graça, amém. Nós vivemos no reino do favor imerecido, mas nós esperamos o reino da glória, certo? É esse reino que nós esperamos agora, tá? Então, Cristo virá, em um tempo em que dois reis unidos estarão fazendo algo. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos para o livro do Apocalipse agora, capítulo 13. Nós já identificamos o primeiro rei. Quem tem coragem de falar aqui? O cristão tem que ser corajoso. A besta que sobe do mar, quem é ela? Quem é a besta que sobe do mar? Roma, mas mais afinado é quem? O Papa, certo? Não podemos ter medo de falar, certo? Isso a gente já apresentou aqui, nós não vamos bater tudo de novo, porque aí a gente vai ficar só nisso e nós precisamos avançar. Mas, para aqueles que têm alguma dúvida, se é o Papa ou não, algumas pequenas coisas do capítulo 13. Veja só. Pus-me sobre a areia do mar, que subiu do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O único ser na terra que comete o pecado da blasfêmia é o Papa. Qual é o pecado da blasfêmia? Na Bíblia. O pecado da blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. O que a Bíblia diz em relação a quem se diz Pai no cristianismo? A ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque um só é o vosso Pai, que está onde? No céu. Então quem é o nosso Pai espiritual de verdade? Deus. Pai, Deus, Ele é o nosso Pai. O nome Papa quer dizer Pai. Nós nem deveríamos dizer Papa, nós deveríamos dizer besta. Dolorido, duro, mas é verdade. A Bíblia não chama ele de Papa, ou chama? Não. Onde tem na Bíblia que diz que ele é Papa? A Bíblia diz que ele é a besta que sobe do mar. Claro, cuidado, você não vai chegar para um católico e dizer, escuta, viu, o Papa é a besta. Não é assim. É preciso ter amor, é preciso ter cuidado, ele não está pronto. Lembre-se de Jesus, sabedoria. Jesus disse para os discípulos, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. É como você chegar, a pessoa tem a Maria lá, ela entende que Maria é santa, você vai lá dar um pontapé na santa. Peraí, não é assim, ela não está pronta para isso, não adianta, só vai arrumar um inimigo. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter tato, certo? Então, agora, nós aqui, entre nós como cristãos, nós precisamos ser claros, não é? Nós
precisamos ser efetivos, como Deus quer que a gente seja. Se Ele diz que é besta, então é o quê? É besta. Agora, se eu não acho que é besta, eu vou estudar. Não, peraí, eu não acredito, então tá bom, vamos estudar para ver, não é? Vejam bem, então, viu uma de suas cabeças como ferida de morte, versículo 3, e a sua chaga mortal foi curada. Onde foi isso? Papado. O papado do ano 1798 teve uma ferida mortal. O papado deixou de existir, foi confiscada todas as terras dele, mas a partir de 1929, com o Tratado de Latrão, com o Mussolini, devolveram e a ferida começou a ser curada de novo. Então, nós não vamos varrer tudo aqui, mas assim, todas, você tem pelo menos 12 particularidades aqui que não é. E nós vamos aqui pegar uma que não tem como errar. Vamos imaginar que aqui, vamos imaginar por um momento que aqui ninguém é espiritual. Todos nós somos apenas homens e mulheres naturais. Então Deus vem e diz assim, tá bom, já que vocês não conseguem entender o espiritual, não estou dizendo que não são, por favor, apenas para a gente entender. Deus é tão bom que ele diz assim, então tá bom, eu vou mostrar algo para vocês que não tem como errar. Vocês não podem errar nisso. Quanto é 2 mais 2? 4. Quanto é 2 mais 2? 4. Pode ser 4,1? Não. Pode ser 3,9? Não. Não, porque a matemática é o quê? Exata, ela é lógica, ela é exata. Então, depois de tudo que Deus te dá, de forma muito clara, Ele diz onde fica as 7 cabeças que viste são 7 montes onde a mulher igreja está sentada. Não tem como errar. Só Roma é conhecido como a cidade das 7 colinas. Então não tem como errar. Mas vamos imaginar que depois de ver tudo, eu ainda tenho dúvida. Alguém leia, por favor, para nós, Apocalipse 13, que nós estamos, versículo 13, versículo 17 e 18. 17 e 18. Bem alto, por favor, Diego, bem alto. Ninguém pode comprar ou vender se não aquele que tiver sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem. Ok. E o seu número? O número é 666. Tá. São 3 aspectos aí, tá? Imagem, sinal e número. Vamos ficar só com um. Só com um. Vejam o esforço que Deus faz para mostrar para a gente o problema. E mesmo assim a gente, bom, não sei. Eu não sei, eu acho. Não me levem a mal, tá bem? Paulo, né, diz, a suportar minha loucura. Então vejam, vamos ficar com o número que é lógico, tá bem? E ele diz o seguinte, né? Aquele que tem entendimento. Notem que é o mesmo que foi dito de Daniel. Quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Precisa de entendimento, ok, então tem que buscar. Se não tem entendimento, o que tem que fazer? Busca com Deus, que a todos dá sabedoria, né? Então, vamos ficar apenas com o número que é lógico. Primeiro, vocês já devem ter ouvido falar que é o código de barras, já devem ter ouvido falar que é o grande computador de Bruxelas. As invenções são inúmeras. O chip, cada um inventa uma coisa, é o chip. Não caiam no engano do inimigo. O inimigo cria outros sinais, ele cria outros para que você se engane. E aí quando sai o chip, não, é o chip, todo mundo, e cristãos de monte, é o chip. Não, é o código de barras. Não. Agora é o Pix, bom, tá vendo? E cada invenção do diabo, mas nós não somos pessoas do eu acho. Vejam, nós temos que ser estudiosos da Bíblia. Deus não veja, Deus mostra algo para nós e dele não vai nos ensinar. Veja, então, primeiro, leia de novo o 18, as 3 linhas finais, por favor. Calcule o número da besta, porque é número de chip, de homem. Então, peraí. Então, já disse, é número de homem. Primeiro ponto, é número de homem. Não tem que discutir, é Deus que está falando. Não é chip, não é nada, é número de homem. Ok. E qual é o número? Famoso, né? Famoso 666.
O papado e a igreja papal está em que cidade? Roma. É número de homem. Todo papa tem um título. Todo papa, sem exceção, tem um título. Sabe por que esse título? Porque ele se autodenomina vigário filho de Deus. Mas não é que ele diz que é filho de Deus como nós, ele diz que ele é o próprio filho de Deus. Isso é ex-cátedra, é documento. O Papa, isso eles afirmam, o Papa não é apenas o representante de Deus na terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Olha a blasfêmia. E aí, por isso o título vigário filho de Deus. Vicário por quê? O sacrifício vicário que Cristo fez, só ele fez. Por isso ele é o único, outro termo que vocês vão ouvir muito, pontífice. Sabe o que quer dizer pontífice? Ponte entre Deus e o homem. Qual é a única ponte entre Deus e o homem, gente? Jesus. Então a gente ouve as coisas e nem para pensar. Ele está dizendo que ele é a ponte. Qual é o único intercessor entre Deus e o homem? Jesus. Bom, estamos falando de Roma. Me ajudem. Números romanos, claro. É disso que estamos falando. Para calcular, eu tenho que ter algo. Se é número de homem, eu tenho que buscar. Então vamos buscar. Em números romanos, vê quanto que é. 5. I é quanto? 1. C é quanto? 100. A, nada. R, nada. I, 1. V. 5. S, nada. F, nada. I, 1. L, 50. I, 1. D, 500. E, nada. I, 1. Podem buscar na internet depois. Coloquem lá para ver os números romanos, quais é que eles se equivalem, certo? Então nós temos aqui 501. Me ajudem aqui. 51, 52, 53. Certo? Vamos dividir bem para não dar confusão. Nós temos 51, 52, 53, certo? Quem tem calculador aí, puder ajudar. 53, né? Aqui nós temos 6, 106, 107. Quanto? 112. Três com 2. 5. Com 1. 6. 5 com 1. 6. 5 com 1. 6. Caneta está falhando. Não há dúvida quando Deus ensina para a gente. Se quiserem mais, tem Dux Clero, que é clero de Deus também, é um título papal, 666 também. Tá? Então, veja, essas questões para nós, elas têm que ser claras. Entende? Tem que ser claro. Deus está dizendo, aquele que tem entendimento, o quê? O que é para fazer? Calcular. O que é isso aqui que nós acabamos de fazer? Isso é um cálculo. Ele mandou calcular, nós não calcular, vamos fazer o que ele mandou. Certo? Aí você não erra. Entende? Pesado? É pesado, mas está aí. Agora, claro, vai levantar e vai dizer, você é um fundamentalista, se estejam preparados para ser chamado de fanático, de louco, de absurdo. O que chamaram os nossos irmãos no passado? Não foi isso? Foi isso mesmo. Agora, o que a palavra de Deus diz? A sabedoria de Deus é loucura para os homens naturais. Mas isso não tem como errar. E essa aqui é uma aplicação. A gente poderia colocar aqui 10 tranquilamente e tudo. Não vamos fazer, por quê? Porque não há tempo. É muita coisa, né? E nós precisamos avançar, inclusive, para ver sobre a segunda besta. Então, para que não haja erro nenhum, qual é, meus irmãos, então, a besta que sobe do mar? Besta que sobe do mar. Vou colocar para baixo. Então, qual é a besta que sobe do mar? Me ajudem. A Roma. Papo. Certo? Papado e papo. Ok? Bom, agora, lembre-se que lá dizia que eram 2 reis, certo?
Então, qual é o segundo? O primeiro é a besta que sobe do mar. Apocalipse 13, onde estamos, que vai revelar os dois. Apocalipse 13, versículo 11. 13, 11. Quem quer ler para nós? Nós vamos encontrar uma outra besta aí. Qual é? A besta que sobe da onde? Da terra. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido com um leão carneiro, mas falava como um dragão. Alguém deve ter uma versão. aqui. Oi? Tem outra. Outra, ótimo. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, Essa está correta. e falava como um dragão. Ok, essa sim. O que muda? Carneiro é mais velho, cordeiro é novo. É cordeiro correto, tá? A versão correta no grego é cordeiro, tá? Por quê? Porque quando você vai buscar, essa besta, essa nação que nasce, é uma nação nova. Tem o que? Chifre de cordeiro, chifre pequeno, chifre novo, tá? Lembre-se que Jesus foi levado como um cordeiro, porque ele era novo, ele morreu novo, certo? Ele não era um ancião, certo? Então, a besta que sobe da terra tem 2 chifres, e esses chifres, né? Ela tem de cordeiro, porque é uma nação nova. É uma besta que sobe da terra, diferente dessa, que é uma besta que sobe do mar. O papado sobe do mar. O que é mar na profecia? 17:15. Quem quer ler aí? Vamos deixar bem para Nações, povos e responder. línguas. Como? Nações, povos e línguas. Muito bem. A Apocalipse 17:15, vocês podem só anotar, depois podem verificar. As águas que viste são nações, povos, multidões e línguas, tá? Então, água em profecia, águas em profecia, mar em profecia, são povos, nações, multidões e línguas. Roma e o papado nasceu no meio de uma região extremamente populosa, que é o quê? A Europa, certo? Mas os Estados Unidos nasceu de um local deserto. Terra em profecia é o quê? Local ermo, local deserto. Então a besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América, que nasceu de um local deserto. Eles fugiram da perseguição papal, foram lá e fundaram os Estados Unidos da América, certo? Uma nação jovem. E 2 chifres. O que é chifre? Quem lembra o que é chifre em profecia? Autoridade. Autoridade, o que mais? Poder. Muito obrigado. Poder. Então o poder dos Estados Unidos da América são os 2 chifres, que são o que? Protestantismo. Por isso os Estados Unidos da América é a nação mais forte do mundo, belicamente falando. Que a nação, biblicamente falando, mais forte do mundo é o Vaticano, tá bem? Não é os Estados Unidos da América. Estamos falando de poder bélico. Quando fala de dinheiro, quando fala do que realmente vale para Deus vale o que mais? Alma ou corpo? O que vale mais para Deus? Alma. Alma. Por quê? Porque o corpo morre, não é? Está lá, agora a alma precisa salvar. E a palavra de Deus diz, né? Não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo. Temam antes aqueles que podem lançar a vossa alma no inferno. Então, o papado, a besta que sobe do mar, lança almas no inferno. O poderio bélico americano, qualquer outro, só pode lançar corpo, só pode matar gente, não pode matar alma. Porque não é o papel, né, das nações civis ensinar o evangelho, ou o evangelho distorcido como o papado faz. Tá bem? Dúvida até aqui? A gente acelera um pouco, né, porque é muita informação, tá bom? Então, quais os 2 chifres, ou os 2 poderes dos Estados Unidos, quais são? Protestantismo e o que mais? Republicanismo. Obrigado, pastor. Republicanismo, certo? Foi isso que fez dos Estados Unidos a nação que é. Se vocês observarem, olhem que interessante. Qual é a única nação que nasceu protestante? Única. Estados Unidos. Está aí a força dela. Porque o protestantismo o que é? É exatamente o que estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos protestando contra o papado e os ensinos dele. Os reformadores, o que eles faziam? Protestar. Nós precisamos aprender a protestar contra o erro, porque senão o erro vai levando as pessoas para a morte.
E nós vamos ficar calados. Só o que o senhor falou do Constantino. O Constantino, o senhor falou Ah? para nós. Perfeito. Né? Se nós nos calarmos, o apóstolo Paulo disse, né, como ouvirão se não há quem pregue? E aí a gente pensa que é só o pastor que tem que pregar. Não. Jesus olhou para você e disse, ide e fazei discípulo, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Não é para ensinar o que o Papa ensinou, gente. E vocês vão verificar que tem muita coisa que nós ensinamos que foi o Papa que ensinou. E não podemos. A gente tem que protestar contra os erros, né? E aos poucos ir abandonando. Bom, então, alguma dúvida quanto à besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra? Até aqui, pelo menos? Bom, vamos então para o livro de Apocalipse agora. Perdão. Daniel 7. Agora, Deus dá uma profecia em Daniel 2, que é a profecia mais simples da Bíblia. Uma vez que o povo dele, vamos pelo menos partir da premissa que todos nós aqui aceitamos a profecia, nós vamos agora para uma profecia onde ele vai um pouquinho mais fundo. Agora ele vai dizer assim, bom, o primário, ou vamos colocar aqui o prézinho, já recebemos. Vamos então pelo menos para o primeiro ano agora, né? Vamos para uma profecia um pouco mais profunda agora, que está além dessa, meu irmão. Veja, só um pouquinho, o irmão colocou aí, vamos manter aqui. Lembre-se então, tá? Olha lá, a cronologia de Daniel. Babilônia, 539 a.C., Medo-Pérsia, 334 a.C., Grécia, lembre-se, as nações que dominaram o mundo, finalmente Roma, e Roma papal, que é o quinto, juntamente com os Estados Unidos da América. Por que está Roma papal lá? Porque quem manda é a Roma papal. Mais uma coisa para deixar isso bem claro, olha só, deixa eu só voltar em Apocalipse, eu não preciso ir até lá, só vou mostrar para vocês, para que vocês tenham certeza de que quem manda, né, é a Roma papal, tá bom? Apocalipse 13 diz o seguinte, ó, versículo 12, 13, versículo 12, falando dos Estados Unidos da América, diz, exerce todo o poder da primeira besta, exerce todo o poder do papado, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fala. Então, os Estados Unidos, com sua força bélica, fará com que o mundo adore quem? Os Estados Unidos da América. Algum presidente americano pediu adoração alguma vez? Não. Quem sempre pede adoração? Então vamos agora para Daniel 7. Daniel 7, então. Vou ler a partir do versículo 1, tá bem? Daniel 7, vamos esperar que todos achem, porque quem quer marcar aí pode anotar, né? Lembre-se, o primeiro sonho foi dado para quem? Para Nabucodonosor, certo? Capítulo 1 agora, veja que passou o tempo. Quem está agora no poder é Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, tá bem? Então, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, certo? Passou o tempo agora, teve Daniel um sonho. A profecia agora vai se aprofundar, por quê? Deus dá uma profecia para um homem mundano, mas quando vai aperfeiçoar é para o povo dele, aí já é para os servos dele, certo? Então ele vai começar aqui e ele vai dar uma profecia agora para Daniel, porque agora ele vai mostrar coisas do céu. Até aqui ele estava mostrando o quê? Tudo na terra, certo? Até o reino de Cristo que se estabelece, certo? Mas agora ele vai falar, ele vai entrar num campo celestial. As coisas do céu ele só revela para os que são dele. Se a pessoa não quer o céu, por que ele vai mostrar o céu para ela? Certo? Veja que o próprio Nicodemos chegou para ele quando foi de noite falar com Jesus. Foi de noite, que tinha vergonha, não queria que ninguém visse ele falando com Jesus. Então ele vai à noite bem escondidinho, né? E aí Jesus, sabendo exatamente o que ele tinha no coração, diz assim: Nicodemos, veja, imagina você falar isso para um pastor. Nicodemos era pastor. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino do céu. Imagina. Se eu fosse um pastor hoje, ia brigar com Jesus. Aí Jesus diz assim, ele insiste,
pode, né, se fazendo de conta que não sabia, pode um homem sendo velho voltar para Nicodemos, se você não nascer, não, você não pode entrar no reino do céu. Primeiro, você não pode nem ver Nicodemos. Se você insistir, você não vai poder entrar no Nicodemos. Você quer aprender ou não? Não é? Vejam como é pesado isso, né? Então, aqui, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho, visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho. Essa é a primeira lição. Meu irmão, orou, pediu, Deus te deu um sonho, o que você tem que fazer logo? Escreve, porque todos os detalhes são importantes. Pessoas ligam, às vezes me dizem, eu tive um sonho, etc, etc. O que tem no sonho? Tinha. Não dá. Veja, porque se Deus vai interpretar, tem sonho que você sonha e tem detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Se você não acha que Deus é um Deus de detalhes, olhe para uma flor, pega uma flor, olha lá, aquela flor lá, né? Tem lá, vai lá olhar, olha com que perfeição ele fez, toque na flor, cheire a flor, né? Olha a pintura que ele fez. É um Deus de detalhe ou não? É um Deus todo de detalhes. Você não vai encontrar uma folha. Você pode sair ali fora na árvore, tem, sei lá, 5, 10 mil, 15 mil folhas numa árvore. Você não vai encontrar uma igual. Pode encontrar muito parecido, mas pode ter certeza que um detalhezinho diferente tem. Deus não copia nada, Ele é o Criador. Quem copia, quem é? É o diabo. O diabo copia porque não sabe criar. Então ele pega o que Deus faz e desvirtua. Mas Deus não. Então, né, Deus é um Deus perfeito. Escreva então quando tiver, para que você não esqueça, né? E relatou a soma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Ventos do céu. O que é vento? Guerra. Ventos na Bíblia é guerra, e ventos na Bíblia, quando profeticamente falando, é guerra, e também são anjos. Lembre-se que ele diz que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labareda de fogo. Pergunto, o pastor aqui como ministro, ele é uma labareda de fogo? Não, ele é representado por uma labareda de fogo quando ele fala com poder. Se ele falar sem poder, aí não. Mas é Deus quem faz dos seus ministros labareda de fogo e dos seus anjos ventos. Então quando fala de vento na Bíblia, aqui já está falando, né? Ventos do céu combatiam no mar grande. Mar você já sabe o que é. O que é mar? O que é mar? Nações. Povos, nações, multidões e linhas. Se é um mar grande, ele está falando do que então? Numa quê? Nação grande. Então veja bem o que estava acontecendo aqui, né? Ele estava vendo isso, que 4 guerras do céu agitavam o mar grande. 4 anjos do céu agitavam o mar grande, segurando para que não haja guerras. Nós só não temos guerras violentas no mundo porque os anjos de Deus não deixam. Claro que de vez em quando acontece uma, é quando Deus permite, porque o homem, né, sobrepuja tudo aquilo que Deus quer e ele vai para a guerra. Quem é que briga? São os cristãos? O cristão tem que brigar? Não. Quem briga são os homens do mundo. Né? Chega um momento que os anjos seguram, mas vai chegar um momento que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, segundo o Apocalipse 9. Vai acontecer. Né? Mas por enquanto, né, Deus ainda está segurando com os seus anjos. Né? Agora prestem atenção. Por que nós falamos de Apocalipse de 2 bestas? Por que falamos de 2 bestas como nação, se nós estamos vendo minérios? Porque a profecia de Daniel 7 agora vai mostrar a mesma coisa de Daniel pelos minérios, mas vai mostrar através de animais agora. Vamos ler? Olha só. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, que foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Quem é esse? Quem é esse? Não. Nabucodonosor. Por que Nabucodonosor? Veja, da mesma maneira que ele mostrou o ouro, que é o minério mais forte, ele começa com o leão, que é o rei da selva. É o animal mais corajoso, é o animal mais forte. Ele vai apresentar primeiramente então o leão como sendo o primeiro. E olhe que não dá para errar. Vamos prestar atenção. Quer ver? Olha só. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. O que é asa de águia? A águia. Qual é a ave que voa mais alto? Oi? A águia.
Então ele está mostrando aqui que não está errado quando você diz, só que por que não é Lúcifer aqui? Porque ele está mostrando os reinos da terra. Lembre-se, Satanás quis alçar voo e tomar o reino de Deus. Lá, aqui ele está falando da terra. Quem foi que fez uma estátua e pediu que todo mundo adorasse a estátua? Nabucodonosor. Esse foi o que com asas de águia, ou seja, quis se levantar mais alto que todo mundo, assim como o diabo fez, e quis o que? Adoração. Então, Nabucodonosor. O que aconteceu com ele quando ele fez isso? O que aconteceu? Virou como um animal comendo a erva do campo. Mas, o que aconteceu depois? Se arrependeu, recebeu um coração de homem e voltou ao reino. Não é exatamente o que está aqui? Leiam para vocês verem. Ó, foi levantado da terra, estava como um animal, e foi-lhe dado um coração de homem. Por quê? Estava como o coração de um animal, né? Todo ser humano que não sabe, que não crê e não busca a Deus, é comparado a uma criatura de Deus. Então não se engane quando a pessoa diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Filho de Deus é quem escolhe ser filho de Deus. Enquanto você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Por isso João fala, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Certo? Então não é por mal, mas Deus considera qualquer um que não aceitou a Cristo como seu Salvador, como uma criatura. Por quê? É irracional não aceitar o que Cristo fez na cruz do Calvário, meus irmãos. É absurdo. Veja, alguém terá desculpa para chegar um dia diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não sabia. Ninguém. Deus não vai deixar que ninguém morra sem ter tido a oportunidade de aceitar a Jesus. Ou vai? Não vai. Isso seria o mesmo que dizer que Deus é culpado do sujeito morrer perdido. Então o sujeito é irracional quando ele não aceita. Entende? Por mais que ele, eu sou ateu, ele se orgulha de ser ateu, ele está sendo irracional. Está trocando 60, 70 anos de vida por uma eternidade. E vejam que o homem está sendo tão irracional que ele prefere hoje ter descendência no macaco. Veja, é fato. Não, eu descendo do macaco, tá bom, tudo bem, é tua escolha, eu venho de Deus, eu sou um filho de Deus. Quem quer ser descendente do macaco, fez sua escolha, mas não é racional, gente. Só parar para pensar um pouquinho, né? Infelizmente é o que acontece, né? A gente respeita, mas com dor no coração, porque não tem sentido, né? Bom, primeiro ela leu, qual era a segunda nação? Babilônia, depois veio qual? Medo-Pérsia. Muito bem, prestem atenção. Medo-Pérsia, Medos e Pérsia, duas nações unidas, Medo-Pérsia. Agora vamos ver se foi isso. E quem venceu Babilônia foi a Medo-Pérsia, mas quem foi para o poder foi Ciro, o persa. Depois foi Dario, o Medo. Olhem que interessante isso, vamos ver, olha só. Continuei olhando, diz aqui o segundo animal, semelhante a um qual? Urso. Olha como ele vai preciso. Que se levantou de um lado. Veja, você está o urso. Imagine que o urso estivesse aqui. Ele se levantaria assim, apoiando as duas. Não, mas ele se levantou de um lado. Por que de um lado? Porque primeiro foi Ciro que dominou. Depois foi o persa. Então ele se levanta de um lado, porque a primeira nação, que é a nação persa, foi quem dominou, junto com os medos, né? Mas finalmente foi os medos que inclusive venceram a batalha contra Alexandre o Grande, tá? Então, esse urso, tendo 3 costelas entre os seus dentes. O que é costela, gente? Vamos lá, biblicamente, vamos pensar sempre biblicamente. Da onde nós viemos? De onde nós viemos? Os homens. De onde vieram? De Deus. Passa o tempo, nós viemos de Deus, passa o tempo de Adão. Como é que veio Eva? Da costela. Então todos que nascem de Adão e Eva vieram também da costela. Então vejam bem, por que costela? Costela aqui é gente, tá? De Adão e Eva, da costela de Eva, que era Eva, né? Passa a ser Eva, veio toda a nação. Por isso Eva é considerada a mãe das nações. Agora,
Vejam que interessante, aqui diz, né? Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou do lado, tendo na boca quantas? 3 costelas. A Medo-Pérsia, para chegar ao poder, teve que derrubar a Lídia, o Egito e finalmente Babilônia. Quantas costelas? 3. 3 nações que eles tiveram que derrubar para poder chegar ao poder. A Bíblia não erra, né? Muito bem. 3 costelas foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Por que muita carne? Porque tanto Lídia quanto Egito, quanto Babilônia eram nações enormes. Eram as nações mais populosas, mais fortes. Tá? Depois disso, quem lembra qual era o outro reino? Depois da Medo-Pérsia, qual foi o reino? Grécia. Não, Grécia, com Alexandre o Grande. Tá? Então vamos lá. Qual foi a grande peculiaridade de Alexandre o Grande? Quando você vê Daniel 2 diz, né? E um terceiro reino que terá domínio. Então, o reino de Alexandre o Grande foi marcado pela velocidade. Alexandre o Grande começa a reinar com 30 e pouco, com 20 e poucos anos, com 33 ele já estava morto. Por quê? Bebeu a famosa taça de Hércules e morreu com uma cirrose violenta, né? Morreu muito novo, mas antes de morrer, uma velocidade, ele foi pegando nação, ele não parava. Podem buscar, a história mostra isso, né? Ele não parava. Olhem só agora como é que ele vai ser representado. Pensem num animal rápido. Concordam? Então vamos ver. 6. Depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, rápido. Mas não era só rápido, era muito rápido. Por quê? O que ele tinha? 4 asas de ave nas costas. Qual é a diferença das asas desse leopardo com as asas da primeira besta? Como é que eram as asas da primeira besta? Asas de quê? De águia. Esse aqui é asa de ave. Galinha é ave ou não é? Mas a águia também é uma ave. A diferença é que a águia é um pássaro, certo? A ave aqui é o voo rasante. Como é que voa a galinha? Rasante. Ela não chega aí para cima. Por quê? Porque a Medo-Pérsia foi que foi finalmente vencida pela Grécia, mas a Grécia era uma nação rápida, mas você não vai ver em nenhum momento ele pedir adoração, ele tentar pedir adoração de ninguém. Ele simplesmente voava rasante na terra. O negócio dele era terra, era domínio, certo? Ele não queria, não obrigou ninguém a adorar ele, Alexandre o Grande. Agora, vamos mais a fundo, né? Olha só. 4 asas de ave nas suas costas, não asas de águia. Tinha também esse animal quantas cabeças? 4 cabeças. O que é cabeça em profecia? Líder. Quê? Líder. Na boca de Deus, tu és a cabeça. Líder. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Certo? Cabeça é líder. Então, vejam só. Agora ele diz assim, ó. Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. A mesma coisa que você encontra na profecia da estátua, quando diz que recebeu domínio. Então, quando você quer fazer a ligação, né, bíblica, não simplesmente busque, peraí, qual palavrinha que está encaixando? E o que aconteceu? Alexandre o Grande morre. No lugar dele, 4, exata, quantas cabeças tinha aí? 4 generais dele é que finalmente tomam o poder. Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Os 4 generais dele, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Certo? Por isso 4 cabeças. Então a Grécia, quando Alexandre o Grande morre, passa a ter 4 líderes. Certo? E aí, né, a profecia vai indicar algo mais à frente. São 9 horas e 5 minutos. Estão cansados? Não. Podemos avançar mais um pouquinho? Pode ser? Está bem para todos? A gente avançar mais um pouco? Pode ser? Então queremos descansar também, né? Lembre-se que isso é um estudo, passando informação, né? De forma um pouco cansativa, né? Bom, então, 7. Depois disso,
eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de quê? Quem é esse então? Quem é esse? Roma. Veja que ele faz a ligação, ele mostrou o ferro lá, aqui ele vai mostrar o ferro. Agora, por que ele diz dentes? Mastiga, né? Machuca. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés do soldado. Era o quê? Diferente. O que ele era? Diferente. Por quê? Por que ele era diferente de todos os outros? Se você pegar Babilônia, está bem que Nabucodonosor pediu adoração, mas eles não eram um reino religioso, era um reino civil. Mesma coisa com a Medo-Pérsia, mesma coisa com a Grécia. Mas aqui aparece um reino, que ele é um reino, vamos ler de novo, olha só. Ele devorava e fazia em pedaços, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Diferente. Está nascendo aqui uma nação que todos os seus imperadores se autodenominam deuses. Roma, os Césares se denominavam deuses. E eles vão fazer esse trabalho que vai culminar no papado. Certo? E eu pergunto para vocês, o papado, o Vaticano, é um reino secular ou é um reino religioso? Religioso. Os dois. Só que, claro, ele é religioso, que é o ponto mais forte, como nós vimos, mas ele também é o reino civil. O Vaticano, para que vocês tenham isso mais claro, tá? O Vaticano, o Brasil é o quê? Pelo menos deveria ser uma democracia, certo? O Vaticano é uma monarquia. Monarquia tem rei, certo? Então, o Vaticano é um país, é uma nação que é regida por uma monarquia. Mas esse rei se autodenomina, por isso o rei é esse animal diferente. Quando nós vamos estudar esse animal mais a fundo, esse animal vai aparecer lá em Apocalipse. Qual é o animal que aparece lá diferente de todos os outros? Vamos ler? Para não errar? Lembre-se, o que revela Daniel? Apocalipse. Então vamos deixar o Apocalipse revelar esse animal, o que ele é. Apocalipse 13, 2. Quem quer ler? 13, 2. A besta que via era semelhante ao leopardo. Ponto. Desculpa, irmão, só para... Qual o primeiro animal aí? Leopardo. Qual que é o leopardo? Qual é o leopardo? Grécia. O que mais? E os seus pés como os de urso. Qual é o urso? Medo-Pérsia. Muito bem. Próximo. E a sua boca como a de leão. Qual é o leão? Está aqui ou não está, Daniel? Agora leia qual é o outro animal. O dragão deu o poder e seu trono e a grande autoridade. Qual é o quarto animal então? É diferente ou não é? Veja, você tem os animais da fauna: leão, urso, leopardo, certo? Mas agora entra em cena um animal diferente, que é o dragão. E o dragão na Bíblia é quem? Satanás. Mas é também Roma, tá? Lembre-se que é o quarto reino, tá? Então o dragão também é Roma. Lembre-se que a profecia em Daniel, quando você vê os minérios, era ferro. Não era ferro o quarto? Ferro. Ferro era o quê? Roma. Mas também era o quê? Ferro e barro. Então você tem, seguindo, né, na profecia, o dragão, que é Roma, continua Roma, só que a Roma deixa de ser a Roma imperial e passa a ser a Roma papal, certo? A Roma imperial é até as duas pernas de ferro. A partir do ferro e barro passa a ser a Roma papal. Lembre-se, nos dias desses reis
Deus levantará um reino que jamais será destruído. A Roma imperial existe? Não. O que existe hoje é a Roma papal, ok? Aí a gente não é, né? Mais um pouquinho e aí a gente encerra, tá bom? Então veja, depois, uma vez identificado o dragão, certo? Diz, tinha 10 chifres, certo? O que é chifres? Já falamos. Poder. Bom, não vamos ir ali porque daí vai complicar mais para vocês, tá? Vou tentar tornar mais didático isso. Roma foi esfacelada, vocês já devem lembrar. Roma foi finalmente esfacelada, certo? E foi esfacelada e se tornou por 10 tribos bárbaras, tá? 10 tribos bárbaras, que são o quê? Ostrogodos, visigodos, érulos, alamanos, burgúndios, tal. A gente tem os nomes, tá? Se vocês quiserem, mas a gente vai fazer um apanhado rápido aqui. E o que acontece? Então, esses 10 chifres são os 10 poderes ou 10 nações que finalmente. Então, irmãos, concentrem-se aqui, por favor. Roma, finalmente, então, ela é invadida pelas tribos bárbaras, alamanos, burgúndios, francos e tal. Os alamanos são os alemães de hoje. Os francos são os franceses de hoje, certo? Por quê? Porque Roma se esfacelou e finalmente Roma... Irmão, é que os irmãos estão considerando todas as velocidades. Então o que acontece? Finalmente, tá? A Roma se esfacela com todas essas tribos bárbaras, que eram 10, são 10 chifres, mas vai acontecer algo interessante. Olha só, veja, tinha 10 chifres. Versículo 8 de Daniel 7. Versículo 8 de Daniel 7. Estando eu a considerar os... Quem tem a Bíblia aberta aí? Os chifres. Eis que entre eles... Quantos chifres tinha? Quantos chifres tinha? 10. Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Oi? Certo? Então veja. Roma é finalmente invadida. As 10 tribos bárbaras agora passam a fazer parte de toda aquela região que hoje conhecemos falando portugueses, alemães, franceses, a Europa, tá? Que vocês conhecem hoje. Mas notem o que vai acontecer aqui. Neste local surge um chifre pequeno, uma nação pequena, mas o que vai acontecer? Diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. O papado nasce... ótimo, obrigado. Tá bom. Muito obrigado. O papado nasce no ano 500... O papado nasce no ano 508, tá? 508, certo? E começa a guerra contra aqueles que não aceitam. Quem não aceitou eles? Os ostrogodos, os visigodos e os érulos. Foram 3 nações, 3 daqueles 10 chifres que disseram não aceitamos o papado. Como seria aqui? Imagine que o Papa vem aqui visitar Cascavel e vamos imaginar que aqui essa igreja diz não aceitamos, pronto. O que vocês acham que vai acontecer com essa igreja? O que será? Tchau. Bom, então os ostrogodos, os visigodos, os érulos disseram nós não aceitamos o teu domínio. O que eles fizeram? Acabaram com eles, tá? Tanto que você não encontra ostrogodos, visigodos e érulos como nação. Os últimos foram os visigodos, os ostrogodos, perdão. No ano então 538, veja bem, ano 508 o papado se estabelece. No ano 538 eles acabaram com a última nação que fazia frente deles e agora eles dominam completamente. São eles que dominam. E aí o que aconteceu? Quem lembra dessa data terrível aqui? 538 começa a Inquisição.
Eles começam a perseguir, porque agora não tem mais nenhuma nação contra eles. Eles começam a perseguir e matar os cristãos. Tá bem? Chamada época da Inquisição. Eles chegavam e diziam para o pastor: olha, você tem que comprar indulgência. Para você ir para o céu, você tem que comprar indulgência. A indulgência era a compra do terreno no céu. O pastor dizia: não, eu não vou comprar terreno no céu. Então, fogueira para ele. E assim ia. Aí eles criaram o quê? Com ameaças. Foi aí que se criou a adoração a Maria. Foi aí que se criou a confissão auricular. Que é o quê? Então, o que acontecia? Os padres, os papas, os sacerdotes, eles queriam saber quem eram os problemáticos, quem eram os cristãos que não se rendiam. Então eles começaram a pegar confissões. O sujeito ia lá confessar e entrega. Escuta, mas você não conhece ninguém? Aí, tem um lá no Brás Madeira lá, aquele povinho lá, meio difícil. Lá. Quem é? O Sidney lá. Tá bom. Quem mais? Tem o Eliel também. Peraí, pode deixar. E aí, a confissão auricular foi criada para perseguir e matar cristãos. Descobriram quem eram eles, tá? Bem? Então, não se engane, tá? Não há nada, absolutamente nada que o inimigo faça que vem como bonzinho, é sempre um engano, tá? Enfim, com isso a gente encerra por hoje, tá bom? Vejam, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, começa pequenininho, certo? Papado, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, por quê? Astúcia, como olhos de um homem, certo? Então ele começa a vislumbrar o que ele pode fazer, e o que? Leiam aí, vocês viram isso lá no Apocalipse, o que diz ali? E o que mais? E uma boca que falava grandes coisas. Não se enganem com grandes coisas como coisas boas. Vamos ler o que é essas grandes coisas. Qual é o livro que revela Daniel? Apocalipse. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 13, 5 e 6. 13, 5 e 6. Quem quer ler? Lembre-se. Essa boca falava grandes coisas. Foi lhe dado uma boca. Foi lhe dado o quê? Uma boca. É a mesma coisa de Daniel ou não é? Sim. Um chifre que agora tem uma boca. Que proferia arrogâncias. O que é as grandes coisas então? Arrogâncias e blasfêmias. Por quê? O que é arrogância? O que é arrogância? Aqui na minha tradução diz grandes coisas. Mesmo que lá, mas tá bem, não tem problema, né? Mas é arrogância e o que mais? Blasfêmia. O que é arrogância? Arrogância é quando você não é e quer ser, não é isso? Não, eu chego aqui e digo, não, eu sou. Isso é arrogância. O papado é Deus? Não, mas ele é arrogante e ele diz que ele é Deus. Arrogante. O que mais? Arrogância, blasfêmias e autoridades. Para agir 42 meses. Quantos meses? 42. Dá para errar? Vamos ver se dá para errar. No ano 538 inicia. Perdão, estou na frente da. Desculpa aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui para vocês. No ano 538, então, o papado se estabelece naquilo que nós podemos chamar de supremacia papal, tá bem? Então eles começam agora a perseguição. Quem sabe dizer que ano terminou a perseguição? Quem sabe? 1798, tá? Isso é história, gente, tá? Daí você vai dizer assim, não, mas espera aí, eu não sei. Dá uma olhadinha lá, por favor, tá bom? O que acontece? Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque ouviam de bom grado, mas iam ver essas coisas assim. Não custa vocês darem uma olhada, tá? Quando quiserem, dá uma olhadinha lá. Quando terminou a perseguição e a Inquisição? Vai lá, 1798. Não vá buscar fonte papal, porque não vai achar. Eles apagam isso tudo. A história está sendo toda reescrita por eles, né? Então tem que ficar com a Bíblia mesmo, porque senão vai ser enganado. Quem tem uma calculadora fácil aí? Pode ser? Consegue? Diminua, veja bem, leia de novo o versículo 6, para ficar bem claro. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saberes que habita no céu. Quanto tempo? Por quanto tempo? 42 meses. 42 meses, tá bem? Certo? 42 meses? Sim ou não? Sim. Sim? Ok. Então vamos lá.
1798 termina a perseguição que iniciou em 538. Quanto tempo dá? 1798 menos 538. Quanto? 1260. Então vamos lá. 1260 anos de perseguição. Tá bem? Em profecia, um dia igual a ano. Um ano. Profecia, um dia igual a ano. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Em profecia, um dia é igual a um ano, tá? Vocês podem ver em Daniel 11, depois se quiserem lá, tá? Então vamos lá. Em profecia, um dia é igual a um ano. Tá bom? Então, veja. Por quanto tempo o papado disse ali, Apocalipse 13, que ele ia dominar? 42 meses. Biblicamente, um mês tem 30 dias, tá? Biblicamente é 30 dias. 2 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 12. 42 meses dá quanto? Quanto? 1260. Bate ou não bate? Certinho, né? 1798, 538, 1260 dias proféticos de perseguição. Não tem como fugir, não há como fugir da história, não é? Então, Daniel 7, então, finalizamos aqui, né? Estando eu a considerar os chifres, eis que entrei sobre outro chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Papado. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Esses chifres, os trogodes, visigodos e éramos. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Vimos isso no Apocalipse e vimos que ele falaria arrogância de blasfêmias por 1260 dias. Tempo que também nós vamos ver, o tempo que ele perseguiu e matou os cristãos. Gente, 9h25 por hoje, acho que tá bom, né? Bastante informação. Perdão, alguma pergunta? Então, pode ser que surjam depois, mas aí a gente, tá bom? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.